Ou seja, e aí, vereadora, entra a figura do líder. Aquele cara que sabe o que está fazendo, que sabe que está radicalizando, mas vai radicalizar com segundas intenções. A senhora tem isso na sua percepção ou não? Sim, mas antes eu quero pontuar algo que eu considero crucial para essa conversa, que nós falamos de pessoas que, embora elas façam parte desse caldeirão da radicalização, elas são muito mais vítimas do que autoras. Com certeza. Desse processo. Porque os autores intelectuais e financiadores disso são e estão na burguesia, na elite econômica, porque a desinformação custa caro. Ela custa mais caro do que a informação. Com certeza. É importante a gente ter em mente que tudo isso foi financiado. Se investiu dinheiro para desinformar. Alguém tinha essa intenção. Alguém tinha essa intenção. Às vezes a gente pensa que a desinformação é a ausência de informação, e não é. A desinformação de propósito. Ela é concorrente com a informação. Ela não é uma vacância de informação. Ela é um método. Ela tem objetivo. E um dos principais objetivos dessa jornada de desinformação é abrir caminho para a tirania, porque essas elites econômicas apegadas àquilo que é público, como se fosse delas, como eu mencionei, elas se estabelecem melhor quando as instituições estão enfraquecidas. Elas duram mais tempo no poder quando os órgãos de imprensa estão enfraquecidos. Elas se perpetuam e conseguem locupetrar a coisa pública muito mais quando as pessoas desconfiam da ciência, quando as pessoas desconfiam da imprensa, quando as pessoas desconfiam das universidades e quando as pessoas desconfiam, quando as pessoas apostam de que tudo aquilo que o tirano e os seus asseclas estão promovendo parte do campo espiritual. Então, todos esses elementos se alimentam dentro de uma perspectiva que não seria possível sem o poder econômico. Então, quando a gente fala do pobre, do preto, do pardo, do periférico, da mulher periférica, da mãe periférica, a gente está falando de alguém que, historicamente, sempre foi desumanizado. Existe um processo de desumanização, intenso, de animalização de toda essa gente. E esse processo, ele chegou em um ponto de perversidade que traz essas pessoas para batalhas que não são delas, para lutar duelos que não são delas, para que outras pessoas se perpetuem no poder. Eu trago um exemplo aqui, lá da minha comunidade, lá na Igreja Assembleia de Deus de Santíssimo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, que meu pai era pastor, a gente tinha irmãs do círculo de oração. O filho de uma estava preso e o filho da outra era um policial que tinha morrido na operação que levou aquele primeiro filho para a cadeia. Essas duas irmãs oravam juntas. O filho de uma tinha matado o filho da outra. Elas oravam juntas, de mãos dadas, no círculo de oração. Porque aqueles dois meninos cresceram juntos, na mesma comunidade, jogando bola no mesmo campo. Pediam bênção para a mãe do outro. E de repente, por uma série de circunstâncias, nesse estado que, como bem disse a professora Adriana, é um projeto que diz o que é gente e o que não é gente, quem tem que viver e quem tem que morrer, quem tem que ter dignidade e quem não tem, esse estado entende o bandido que está preso e o policial que está morto como descartável, porque são dois homens pobres, filhos de mulheres pobres. Porque a polícia brasileira é a polícia que mais mata, mas também é a polícia que mais morre. E também é uma polícia majoritariamente composta por homens pardos e periféricos. Quando morre o que é chamado de bandido, primeiro, aquele menino só virou bandido porque o Estado negou tudo a ele. Tudo. Eu estou falando de um menino que não pode ser tratado como um monstro
por um dia pensar, vou roubar um tênis, porque eu passei em cima, eu não aguento mais cruzar o esgoto de chinelo para ir para a escola. E aí ele vai se desumanizando também. Ele vai se brutalizando, é como dizem os racionais, o pesadelo do sistema é não ter medo da morte. Se a sua vida não importa, você não tem medo da morte, você também não vai temer a morte dos outros, aí você se torna um problema. E aquele outro que virou policial, ele pensava, eu quero ser herói, dentro da sua perspectiva de heroísmo. E aí ele foi colocado com uma farda, uma arma na mão, para resolver um problema que ele não criou e que não tem uma solução simples. Porque o moleque que ele foi combater, com aquela farda de herói, não buscou o fuzil lá na fronteira com a Amazônia. Esse fuzil chegou na mão dele na favela. Esse fuzil passou na mão de um monte de agentes públicos corrompidos. As duas maiores operações de apreensão de armas no Rio de Janeiro, uma foi no aeroporto do Galeão e a outra foi no condomínio Vivendas da Barra, onde residiu o ex-presidente da República. Então, quando morre o moleque que a gente chama de bandido, a mãe dele chora. Quando morre o que virou policial, a mãe dele chora. E os dois são igualmente descartáveis para o Estado. No outro dia tem um outro homem pobre vestindo farda e um outro homem pobre com uma arma na mão e mais duas mães em prantos. Esse é o conflito. E esse conflito não nos pertence. O que isso tem a ver com a fala de radicalização? Porque essas mesmas pessoas, no outro dia, vão pegar o ônibus lotado e vão dizer bandido bom é bandido morto. Mas o bandido é o vizinho dela. Quem chora é a irmã da igreja dela. Então, essa guerra que se estabeleceu entre nós, ela tem patrono. Ela tem patrocinador. Tem motivo. Tem motivo. E eles não estão entre nós. Como eu disse, eles são os que pegam o avião no Galeão, enquanto o moleque morre. Eles são os que compram casa no Vivendas da Barra, enquanto o adolescente é espancado e torturado por um outro homem pobre que também é torturado pela instituição policial, que priva dele todas as condições de que ele tenha saúde mental, de que ele tenha dignidade, de que ele tenha certeza de que vai voltar para casa. Tudo isso está acontecendo e nós estamos como reféns dessa guerra que nós nunca venceremos e que tem gente que financia e que a gente nem sabe o rosto.